Meus amigos, se você é investidor de empresas de varejo no Brasil, sua vida não está nada fácil. Nessa semana tivemos mais uma notícia envolvendo uma empresa do setor, dessa vez a Magazine Luiza, conhecida popularmente como Magalu, apresentou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023 e junto com os resultados tivemos algumas notícias de um fato relevante que não foram muito legais para quem é investidor da empresa. E inclusive por causa desse fato relevante, as ações chegaram a cair mais de 10% no dia e depois se recuperaram. Mas vamos lá entender melhor o que foi esse caso e como você, principalmente o investidor iniciante, consegue se proteger desse tipo de problema que acontece com a contabilidade das empresas para que você não perca dinheiro ou que pelo menos minimize as perdas que você vai ter nesse tipo de situação. E a história toda começou, não agora em novembro, quando foi divulgado o fato relevante. Na verdade, tudo começou em março, em um outro fato relevante, onde a empresa informou que recebeu uma denúncia anônima relacionada a supostas práticas em desacordo com o Código de Ética e Conduta da companhia, que estariam ligadas a operações de bonificação de compras de fornecedores e distribuidores que trabalham com a empresa. Ainda em março, a empresa já começou a fazer a apuração do que estava sendo apontado nessa denúncia. E agora, em novembro, junto com a divulgação do resultado, a empresa informou que a apuração que foi feita de forma independente por um escritório de advocacia e uma empresa de auditoria concluiu pela improcedência da denúncia. Ou seja, aquilo que foi denunciado, os auditores e os advogados não encontraram. Porém, as notícias boas acabam aí. Porque logo na sequência, o texto informa que, durante esse processo de investigação, foram identificados erros em lançamentos contábeis. Parte deles relacionados a notas de débitos, que são documentos ligados a essas bonificações dos fornecedores, e parte deles referentes a créditos tributários de PIS e COFINS, que seria um valor positivo para a empresa, também ligado de alguma maneira a essas operações. E no final de tudo, a empresa teve uma redução no seu patrimônio de aproximadamente 320 milhões de reais. Ou seja, ela aumentou o prejuízo em alguns períodos. O resultado ficou pior no final das contas quando foi feita essa reavaliação e reapresentação dos resultados da empresa. Até aqui talvez você não tenha entendido muito bem o que aconteceu, mas não se preocupa porque eu nem acho que você precisa entender. Mas vamos aos fatos novamente. Pense no seguinte, como é que você, investidor iniciante ou mesmo investidor um pouco mais experiente, vai conseguir analisar esse tipo de dado antes de você fazer o investimento na empresa? A resposta é extremamente simples. Você não vai conseguir, nem mesmo se você fosse um investidor profissional. Não tem como você ter acesso a esse tipo de informação sem estar dentro da empresa. E mesmo que você estivesse dentro da empresa, não é toda equipe, não é todo setor, não é todo gerente, nem todo diretor que vai ter acesso aos dados de uma forma que possa analisar e chegar à conclusão de que tem alguma coisa errada ou algo que está acontecendo ali não deveria estar sendo feito daquela forma, deveria ser feito de outra maneira. E isso é em relação a erros, como foi o caso da Magalu, e em relação também a fraudes, como foi no caso da Americanas. Não sei se você se lembra, mas lá no iniciozinho do ano tivemos um escândalo na Americanas, porque foram identificadas fraudes e foi mais ou menos uma denúncia também. Um novo diretor da empresa pediu para sair da empresa logo depois de ter entrado e aparentemente saiu dali a notícia de que existiam fraudes contábeis dentro da empresa. E a gente tem que levar em consideração aqui também que essas empresas são auditadas. Existem empresas isentas que não têm relação com o controle da companhia ou não têm interesse relacionado ali aos sócios, quaisquer que sejam, e que auditam esses números e que dão ali uma espécie de carimbo, uma chancela de que o que está sendo apresentado está de acordo com as regras contábeis e está tudo transparente e correto. Mas ainda assim existem esses erros de vez em quando, ou mesmo fraudes podem acontecer. E isso não é algo exclusivo do Brasil. Se você é um investidor um pouco mais antigo, lá na crise do subprime americano em 2008, também houveram problemas relacionados a empresas que têm o dever, que prestam serviços de chancela, de validação de ativos, de investimento. Naquele caso, eram as empresas de rating, empresas que dão uma nota, uma qualificação para investimentos, dizendo se aquele investimento é bom ou não é bom, se ele é muito arriscado ou se ele é menos arriscado. E as empresas naquele momento, lá nos Estados Unidos, estavam dizendo que determinados ativos
eram extremamente seguros e bem ranqueados dentro da metodologia das empresas, e depois, quando foi se investigar, depois que a crise estourou, percebeu-se que aqueles ativos, na verdade, eram terríveis, tinham muito risco, existia uma chance de inadimplência muito grande envolvida com todos aqueles ativos que montavam aqueles investimentos. E aí você, investidor, fica mais confuso ainda. Por quê? Eu estou te dizendo aqui que você não consegue confiar 100% nos dados que a empresa te manda. Você também não consegue confiar 100% nos dados das empresas de auditoria que estão carimbando ali, que estão dando seu aval para aquelas informações que estão sendo apresentadas. E aí, como é que você vai fazer para você se proteger desse tipo de problema e não perder seu dinheiro suado que você trabalhou tanto para conseguir investir em alguns negócios? E nesse caso só tem uma resposta para você. É através da diversificação. Algo que é óbvio, algo que é muito falado no mercado, mas que algumas pessoas não fazem, principalmente quem está começando. Então tenham atenção à diversificação. E para esse vídeo não ficar só no campo da teoria, vou te dar aqui duas sugestões de tipos de diversificação que você pode fazer que vão ser camadas de proteção para a sua carteira de investimentos, para o seu dinheiro. E esse tipo de sugestão são as mesmas que eu dou para os meus alunos de mentoria de investimentos. Então presta atenção e, se for possível, até anota para você começar a fazer isso na sua carteira. E aproveita, claro, para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que diversificação significa variar. Então você divide o seu dinheiro, os seus investimentos em vários grupos, em vários tipos diferentes. E a primeira camada de diversificação que eu faço a sugestão para os mentorados é que você divida entre ativos diferentes. Ou seja, você pode pegar parte do seu dinheiro e investir em renda fixa, outra parte você investe em ações e uma outra parte, por exemplo, em fundos imobiliários. E você não precisa parar nessas três, pode dividir um pouco mais, mas eu não acho interessante dividir menos do que isso, porque você começa a ter uma carteira muito arriscada. E fazendo essa diversificação por tipos de ativo, você já tem a sua primeira camada de proteção construída dentro da sua carteira de investimentos. E é importante construir essas camadas, porque você tem que ter consciência que nunca você terá 100% das informações para fazer o investimento. Você pode minimizar os riscos estudando bastante, entendendo como que aquela empresa funciona, como que são os números, olhando históricos, indicadores e várias outras coisas que você consegue até fazer de forma rápida se você seguir um método como o que eu ensino. Porém, por melhor que seja a sua análise, você não vai ter 100% de certeza nunca. É bom ter esse tipo de humildade quando você é investidor, porque isso evita problemas com grandes perdas de dinheiro dentro da sua carteira. Mas, voltando às camadas de proteção, uma outra camada que você pode construir é dentro desses grupos que estão na primeira camada. Por exemplo, se você pegar o grupo de ações, você não vai colocar todo o seu dinheiro em uma, duas ou três ações apenas. Você pode dividir aquilo ali em um número um pouco maior, talvez 10, talvez 12, e principalmente dividir aquilo ali em setores diferentes. Não adianta nada você comprar, por exemplo, 4 ações diferentes e todas elas serem de bancos, porque você está investindo no mesmo setor. E se amanhã alguém decide mudar uma regra do setor bancário, todos os bancos podem simplesmente perder muito valor, cair o seu preço dentro da bolsa de valores e você vai ter prejuízo da mesma forma. Então você pode estudar o segmento, entender um pouco melhor e escolher talvez a empresa que você acredita ser a melhor daquele setor. E vale a pena lembrar que diversificar é diferente de pulverizar. Dentro da renda fixa, a pulverização até faz algum tipo de sentido em casos específicos, mas aqui não é o momento para explicar isso. Dentro da renda variável, se você pulveriza, ou seja, se você decide comprar 40 ações diferentes, 30 ações diferentes, na prática você vai ter um resultado muito parecido com a média, a não ser que você seja muito ruim de escolha. E aí, nesse caso, seria mais interessante investir direto no índice. Pelo menos é isso que diz a teoria de construção de carteiras dentro do mundo dos investimentos. E é uma teoria validada. Então, não tente comprar todas as empresas da bolsa, porque provavelmente não vai fazer sentido, vai te dar muito trabalho. Você tem que diversificar, mas não em uma quantidade muito grande. Bem, resumindo tudo isso aqui, diversificação nada mais é do que aquele conselho que a sua avó te daria. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. É basicamente isso. E aí você cria suas camadas, pode começar por essas duas, uma em tipos de ativo, depois, dentro dos blocos de ativos que você construiu, você divide em empresas diferentes, fundos diferentes, enfim, você cria suas regras ali dentro. E para finalizar, voltando à história da Magalu, o problema não é tão grande quanto aconteceu com Americanas, é algo um pouco mais tranquilo de se lidar.
Porém, a CVM vai abrir um processo, já abriu, na verdade, um processo para investigar o que está acontecendo. Ainda não há previsão de que a empresa vai ser sancionada, que vai ter que pagar algum tipo de multa. A CVM apenas quer entender melhor o que aconteceu. E, de qualquer forma, esse tipo de problema acaba deixando as pessoas, os investidores, com um pé atrás em relação à empresa, porque se isso aconteceu uma vez, o que impede de acontecer novamente? E aí, nesse sentido, é bom você entender o histórico da empresa, ver se são problemas que acontecem com frequência ou se no setor acontecem esses problemas com alguma frequência também e talvez seja o tipo de investimento a ser evitado. Mas aí é você que decide, porque o dinheiro é seu, a carteira é sua e aqui eu não estou fazendo recomendação nem de compra nem de venda de nenhum investimento. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ir lá no meu Instagram também e me seguir, porque lá eu também coloco algumas informações relacionadas a investimentos, educação financeira e mercado financeiro. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.